senhoras e senhores! Tudo bem por aí do outro lado? Atenção! Está começando agora Civilizações Perdidas da América. Coisa boa! Uma grande satisfação poder estar aqui falando com vocês hoje, pessoal. Olha só, nossa conversa hoje é sobre a civilização Azteca, esse império indígena que governou o coração do México por cerca de 200 anos. Eles construíram uma cidade muito importante chamada Tenochtitlan, que fica onde hoje é a atual cidade do México. E uma coisa que me chama muito a atenção, né? A gente falou da agricultura dos incas lá em cima da montanha. E os astecas também desenvolveram uma técnica diferente de agricultura, porque eles estavam numa região de lago. Era muita água perto deles. Então, eles começaram a desenvolver uma técnica de plantar na água. Já vou explicar como é que foi isso, né? Assim, estamos começando a nos ambientar aqui na região do México. Para falar dos astecas, eu tenho que falar também daquele que conquistou os astecas, né? Foi o colonizador espanhol, e aqui ele tem nome, tá? Hernán Cortés. Hernán Cortés chegou com seus homens na cidade de Tenochtitlan e 2 anos depois o Império Azteca estava terminado, né? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre essa história também. O conquistador chegou e conversou com o imperador. Quem era o imperador naquele momento? Era um rapaz chamado Montezuma II. Então, os astecas, assim como os maias e assim como os incas, eles tinham um sistema político de império, né? Ou seja, o poder estava centrado na figura de uma pessoa, que era o imperador. E esse cargo, essa tarefa de imperar era passada de geração em geração. Então havia uma linhagem de imperadores, né? Quando Montezuma II viu aqueles homens de cabelos de ouro, né? Com aquela loiritude toda, não entendeu muito bem o que era, mas decidiu recebê-los bem. Dizem até que havia uma certa desconfiança, uma certa possibilidade assim que os astecas teriam visto daqueles serem emissários de Deus, porque dentro da mitologia asteca existe essa ideia de que há um Deus que veio do céu, foi embora, mas ele vai voltar. Então também houve essa mitologia ajudou que os astecas decidissem abrir as portas para receber esse que vinha de fora. Só que foi rapidinho, essa diplomacia começou a ficar frágil, porque uma das maneiras que o Montezuma encontrou de agradar o Hernán Cortés, fora presentes, joias e pedras preciosas, foi servir para o Hernán e seus homens um banquete maravilhoso feito de carne humana. Sim, senhoras e senhores, carne humana. Os astecas tinham também posso dizer que seja um hábito, como é que a gente chama? Canibal. Um hábito canibal. Mas esse canibalismo, ele está
não era simplesmente cotidiano, ele era um canibalismo ritual. Eles faziam alguns sacrifícios para agradar os deuses. E esses sacrifícios estavam aí também envolvidos com esse canibalismo. O Hernán Cortés ficou horrorizado com a questão e aí começou a crescer uma coisa estranha entre eles ali, né? O Hernán Cortés se associou com uma outra galera que estava por ali também, que eram os tlaxcaltecas. Ó, a professora tá tentando falar, tá? Os tlaxcaltecas. Tlaxcaltecas. O que acontece? Esses tlaxcaltecas, eles eram... eles estavam sendo dominados pelos astecas, porque os astecas eles tinham um ideal de conquista de território. Então eles tinham exército e eles iam conquistando as outras nações ali ao redor para o domínio deles. Só que aí o Hernán Cortés se associou com essa outra nação que já estava de saco cheio de ser dominada pelos astecas e eles transformaram assim um exército e invadiram Tenochtitlan várias vezes. Inclusive, eles armavam massacres aos templos, né? Os astecas construíram grandes templos. Esses templos, alguns deles ainda estão presentes ali naquela região central do México. E eles esperavam momentos de ritual, momentos em que toda a população ia estar reunida ali no templo, e eles escolhiam esses momentos para atacar. Também, assim, isso é uma escolha que não é por acaso, né? Além da questão militar envolvida nesses massacres, massacrar uma população profanando aquilo que para eles é sagrado é também uma tática de dominação, uma tática de destruição de uma cultura, silenciamento de uma cultura, né? E aí, falando de cultura, vamos pensar um pouquinho aqui sobre como que os astecas se formaram, como que eles chegaram até ali, como que foi a história desse império antes do encontro com o colonizador espanhol. Conta-se a história, né? Conta-se a história mitológica deles, de que eles não são um povo que surgiu ali no coração do México. Na verdade, eles dizem que eles vieram do norte, né? No idioma deles, que é o Nahuatl, é o idioma deles. Eles dizem que eles vieram de um lugar chamado Aztlán. E eles eram nômades, caçadores. O que é o nômade? Nômade é um grupo. Nômades são grupos que caminham. Eles são coletores e caçadores. Eles não têm agricultura. Eles vão passando de um lugar para o outro. Chega num lugar, se instala, vive ali um tempo, depois já sai desse lugar e vai para outro, né? Aqui na América, muitos grupos têm esse perfil, né? Só que aí eles eram nômades, eles seguiram caminhando, mas eles já tinham uma organização religiosa e os sacerdotes diziam que eles estavam em busca de um sinal. Eles iam receber um sinal, ia ter um determinado momento em que eles iam receber um sinal de que eles tinham chegado no lugar que era para eles se instalarem definitivamente. E esse sinal chegou ali naquele lugar onde eles construíram Tenochtitlan. Que sinal era esse? Eles iam encontrar uma águia com uma serpente na boca, sobre um cacto, em cima de uma pedra, no meio de uma ilhota. Exatamente essa cena se montou na frente deles, na cidade de Tenochtitlan, que ainda não existia, e eles passaram a construir. E ali, naquele lago, eles desenvolveram uma técnica de agricultura, né? Para poder desenvolver a civilização, ter alimento para todo mundo, né? E aí, galera,
200 anos depois, foi muito rápido, tá? 200 anos depois, eles já tinham escolas, livros, eles já tinham toda uma organização de castas, ofícios, eles já tinham toda estabelecida uma vida ritualística, eles já estavam desenvolvendo ciência, astronomia, as tinampas, que é essa técnica de agricultura, já estava dando certo, já estava conseguindo alimentar todo mundo, eles tinham exércitos. E eles já estavam num processo de expansão territorial, ou seja, eles já estavam guerreando, né? Eles eram muito guerreiros, eles tinham sim um exército muito bem organizado, então eles já estavam no processo de dominar outros povos e outras culturas que estavam ali ao redor dele. Tanto eles eram militarizados que o primeiro ataque do Hernán Cortés contra eles foi perdido. O primeiro ataque do Hernán Cortés foi perdido, foi derrotado. Porém, depois eles foram destruídos, né? A gente está aqui contando essa história porque foi isso que aconteceu. E uma curiosidade interessante, assim, questões esportivas, assim, que eu queria trazer, né? Eles tinham um jogo, eles jogavam um jogo que se assemelha ao basquete. Era uma bola de borracha e eles chutavam essa bola e o objetivo era passar essa bola por dentro de um aro. Eles tinham que chutar com os pés, as coxas e os joelhos. O nome desse jogo era pelotas. E aí eles tinham que passar por dentro de um aro. Parece um basquete. Eu penso que seja um basquete, só que jogado com as pernas, vamos dizer. Um basquete com as pernas. Enfim, estamos conhecendo aqui agora, então, um pouquinho da cultura do povo asteca. Arte, pintura, escultura, arquitetura, cerâmica e música. Chama muita atenção artefatos encontrados ali na região da cidade de Tenochtitlan. São artefatos assim, ó, pedaços de instrumentos musicais. Eles construíam instrumentos musicais, principalmente assim, apitos, flautas, tambores, e esses instrumentos, claro, certamente eram utilizados nas cerimônias religiosas, né? Pessoal, eu acho que por hoje é isso, para não ficar muito longo. Tô morrendo de saudade de vocês. A gente se vê em breve, com certeza. Vocês vão reparar que de agora em diante a dinâmica das nossas aulas vai mudar um pouco, né? A gente vai ter um foco maior nas aulas em áudio, mas também vai ter textinho para vocês lerem, tá? Qualquer coisa que precisar, a Prof tá aqui. Sigam nos seus processos criativos. Amo vocês. Beijo no coração.